fazer uma explicação para você aqui de como funcionam os anúncios online de fato, que a maioria dos professores não vai fazer para você. Ah, eles não vão fazer porque eles não sabem? Não, é porque eles acham que é difícil demais te explicar isso. Eles consideram isso um conhecimento avançado. Mas eu quero simplificar para você. Como que funciona um leilão de bois? Nós temos três figuras. Nós temos o leiloeiro, nós temos o boi, e nós temos os compradores. Eu tenho o leiloeiro, o quadro e os compradores. Como que funciona o leilão dos anúncios online? Como é o funcionamento do leilão dos anúncios online? Ao invés de termos leiloeiro, boi e compradores, nós temos plataformas, pessoas e anunciantes. Nós temos três fatores diferentes aqui. Você entende comigo aqui. Toda vez que uma pessoa está online, acontece um leilão. Esse leilão, ele é real? Você fica lá, então, dando lance nas pessoas? Não. Esse leilão, ele acontece, mas ele é o algoritmo que faz. Você não tem que fazer nada, não tem que dar os lances. Mas acontece um leilão para ver qual anunciante vai ter o seu anúncio mostrado. Então, vamos dizer que tem a Maria. A Maria está lá no Instagram. A Maria tem interesse em tráfego pago, mas a Maria também tem interesse em, sei lá, esmalte. E aí uma loja de esmalte quer anunciar para Maria. Eu quero anunciar para Maria. Como é que a ferramenta decide se vai aparecer o meu anúncio ou se vai aparecer o anúncio da loja de esmalte? Acontece um leilão. Só que não é quem tem mais dinheiro que vence. E aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque os anunciantes, eles são avaliados. E aqui, pô, isso daqui é o puro suco do tráfego pago. Os anunciantes são avaliados em 4 quesitos. Eles são avaliados no orçamento, no objetivo, no público e no anúncio. Também conhecido como o método Opa, peraí que eu tô entendendo alguma coisa diferente aqui de tráfego pago. Então as pessoas são avaliadas nesses 4 quesitos. O de orçamento, O de objetivo, P de público, A de anúncio. Quem tem a melhor combinação desses 4 quesitos, ganha. Imagina o seguinte, ó. Vou dar uma explicação pra você aqui, que não tem como você não entender. Imagina que tem uma pessoa na feira, porque pra mim, assim, se alguma coisa é difícil de entender, eu explico com laranjas. Imagina que tem uma pessoa na feira querendo comprar algo, e tem 3 vendedores competindo, tá? A feira é a plataforma. A feira é essa plataforma. Então, tem uma pessoa indo na feira, e tem 3 pessoas querendo comprar essa pessoa. Tá? Então, a pessoa que está indo na feira é como se ela estivesse acessando o Instagram. A feira é a plataforma, é o Instagram, e as pessoas competindo somos nós, anunciantes. Os anunciantes, eles vão ser avaliados em 4 quesitos. Vamos dizer que o João, ele paga R$10 para tentar vender o produto para aquela pessoa. O Carlos, ele vai pagar R$7 para tentar vender o produto para aquela pessoa. E a Maria paga R$5 para tentar vender o produto para aquela pessoa. Ou seja, o João, ele tem o maior lance. Então o João vai tentando pagar 10 para vender o produto para aquela pessoa. O Carlos vai ficar em segundo lugar porque paga 7. A Mariazinha vai pagar 5, ela vai ficar em terceiro lugar. Agora, mas a feira não vai avaliar só no quanto que eu estou disposto para pagar para a pessoa. A feira também vai avaliar o meu objetivo, que é o que cada uma dessas pessoas quer que o comprador faça. O João quer que a pessoa compre a laranja, mais difícil, que a pessoa tem que ir lá e comprar. O Carlos, ele quer que a pessoa experimente a laranja de graça, pô, médio, ainda mais se a laranja for docinha. Agora, a Maria só quer que a pessoa olhe para a laranja, ou seja, mais fácil. A Maria só quer visualização. Então a Maria tem um objetivo mais fácil de ser alcançado do que o João. Então a Maria já está melhor posicionada nesse quesito. Só que nós temos um público também. Então o público é o terceiro fator, que é para quem cada um de nós está tentando vender. O João, ele tenta vender só para quem é diabético. Difícil, porque laranja tem açúcar. O Carlos, ele tenta vender para pessoas que têm fome. Médio. E a Maria tenta vender para quem ama uma fruta cítrica. Super fácil. Agora tem o último fator. Então aqui a Maria ganhou também. Então a Maria quer que a pessoa só veja a laranja dela. E a Maria está vendendo para o público certo, para quem ama fruta cítrica. Agora temos o anúncio, que é a qualidade do nosso anúncio. Que é como que cada um dos vendedores apresenta esse anúncio. O João grita: compra a laranja agora! Compra a laranja agora! Irritante, chato, ninguém vai comprar. O Carlos fala: laranja boa aqui! Olha a laranja boa aqui! A Maria mostra a laranja cortada, cheirosa, explica a vitamina C, o seu sabor cítrico. Resultado do leilão: Maria ganhou, mesmo pagando menos. Lembra que o João estava disposto a pagar 10, o Carlos queria pagar 7, Maria queria pagar 5. A Maria ganhou. Por quê? Porque ela tem um objetivo mais fácil. Ela só quer atenção, alta chance de sucesso. A Maria está anunciando para o público certo, amantes de frutas cítricas, alta probabilidade. Ela tem um anúncio atrativo, as pessoas vão parar para ver aquele anúncio. Então ela tem um orçamento menor, mas os outros fatores compensam no final das contas para a Maria ganhar o leilão. Ou seja, no final das contas não é uma questão só de quem paga mais, de quem tem o maior lance. É uma questão do quê? Da combinação dos 4 fatores. Pedro, ainda ficou meio confuso para mim. Pois é, eu quero que você entenda, primeira coisa, que anunciar online é sobre ganhar leilões. Anunciar online é sobre ganhar leilões. É sobre você ter a combinação desses 4 fatores. Sobre você saber selecionar o objetivo certo, saber selecionar o orçamento certo, o lance certo, saber anunciar para o público certo e saber criar o anúncio certo. Isso é o que eu preciso que você entenda agora. Ah, mas eu tô meio confuso, eu não sei se isso é pra mim. Lembra a voz do Leno? Não é pra você. Isso é muito difícil. Não vai dar certo. Você não vai conseguir. Não, fala assim, controla o meu diálogo interno, mantenha ele positivo. A confusão é o primeiro passo do entendimento. Eu, como professor, eu sempre repito isso pro meu aluno. Você tá ficando confuso? Que bom.
Estamos chegando no entendimento. A confusão é só o primeiro passo para a gente chegar no entendimento, na absorção daquele conteúdo. Agora a pergunta que eu quero responder é, beleza, Pedro, entendi mais ou menos, mas como que eu faço de fato para ganhar leilões, aparecer mais e gastar menos? Porque a maior parte das pessoas, quando começa, não tem um orçamento infinito. E aqui é um passo a passo bonitinho. Primeiro passo que você vai ter que dar, e aqui é passo a passo mesmo, tá? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Passo número 1, você tem que criar uma conta de anúncios na fonte de tráfego desejada. Calma, porque eu te ajudo com isso nas próximas aulas. Então, nas próximas aulas, eu vou te explicar direitinho como que você cria uma conta de anúncio nas fontes de tráfego onde você vai anunciar. E você vai também aprender por onde que você começa a anunciar. Segundo, você tem que configurar um método de pagamento. Então, você vai escolher, pô, quero pagar no boleto, no Pix, no PayPal, no cartão de crédito. Ah, mas tem que pagar? Não é tráfego pago por um motivo. Ah, Pedro, mas e se eu sou gestor de tráfego? Se eu não vou fazer anúncios pro meu próprio negócio, quem é que investe o dinheiro? Quem investe o dinheiro é o dono do negócio. Pedro, e quem é que faz o anúncio? O dono do negócio. Qual que é o trabalho do gestor de tráfego? O gestor de tráfego ele vai operacionalizar essas ferramentas aqui, que são as ferramentas de anúncio online, o Meta Ads e o Google Ads, que eu sei que parece um painel de avião, mas você vai aprender isso nas próximas aulas. Então você vai configurar o método de pagamento. E terceiro, você vai escolher o quanto que você vai gastar por dia. O mínimo de R$6, que vai virar 10 nos próximos capítulos aí da novela dos anúncios online. Isso daqui é o quê? É o seu O de orçamento. Então lembra que eu falei do método OPA para você aqui? Ó, vou até pegar aqui, ó, o método OPA. Esse daqui é o primeiro O, é o O de orçamento. Vou até colocar ele da mesma cor aqui, ó. Então, o O de orçamento, eu escolho quanto que eu vou gastar. Agora, eu estou prestes a dar um nó na sua cabeça. Então, você que está fazendo 5 coisas ao mesmo tempo, e uma dessas coisas é me ouvir, presta atenção em mim aqui rapidão, só para você pegar esse conhecimento aqui comigo. Vamos lá. A lógica é simples. Quanto maior é meu orçamento, ou seja, quanto mais eu invisto, mais eu apareço. Ok? Mais estou investindo, estou aparecendo mais. Mas quanto mais eu apareço, mais caro fica para eu aparecer. Ou seja, aparecer para 1.000 pessoas custa X. Aparecer para 2.000 custa mais caro. Para 3.000 custa mais caro. Para 4.000 custa mais caro. Mas se eu apareço para 1.000 pessoas, eu vou ter um resultado. Se eu aparecer para 1 milhão de pessoas, eu vou ter muito mais volume de resultado. Mas vai ficando cada vez mais caro de anunciar. Beleza? Entendido. Agora, o contrário, ele também é verdadeiro. Quanto menor é meu orçamento, quanto menos eu invisto, menos eu vou aparecer. Só que para aparecer para poucas pessoas é barato. É fácil, presta atenção, é fácil você ter resultados com os anúncios online investindo valores menores. Porque fica mais barato para você aparecer. Só que vai ficar mais barato, também conhecido como menos caro, só que você vai ter um volume de resultados menor. Para a gente fazer essa explicação aqui, vamos fazer a explicação com frutas. Porque a explicação com frutas, ela sempre... Opa, eu pulei aqui? Ai, Deus. Cadê minha explicação? Agora sim, eu pensei que não tinha minha explicação das frutas. Imagina o seguinte, imagina que você está no mercado de frutas e que tem uma fruta específica que todo mundo quer comprar. Sei lá, maçã, não vamos usar o exemplo da laranja aqui para não ser repetitivo. Cada comprador é um anunciante, a pessoa que quer comprar. Tem um valor máximo que está disposto a pagar por uma maçã, ou seja, um resultado. Quando eu tenho um lance muito alto, isso quer dizer que eu estou disposto a pagar um preço mais alto por cada maçã. Como eu estou disposto a pagar mais caro por cada maçã, o vendedor, quem que está vendendo? É a plataforma de anúncios. Ela sempre escolhe vender para mim primeiro, porque eu sempre posso pagar mais caro pela maçã, ela vai dizer assim, eu vou dar preferência pro cara que tem mais dinheiro. Assim eu consigo comprar mais maçãs, eu consigo ter mais resultados. Porque eu estou sempre no topo da lista dos compradores preferenciais. Qual que é o resultado? Eu pago mais por cada maçã, mas eu consigo comprar muitas delas. Isso daqui é o lance mais alto. Agora, o lance mais baixo é o quê? Vamos dizer que eu tenho menos dinheiro. Se eu tenho menos dinheiro, eu estou disposto a pagar um preço mais barato por maçã. Meu lance é mais baixo. Como o meu lance é mais baixo, o vendedor, a plataforma, só vende para mim depois de ter vendido para os compradores que oferecem mais caro. Portanto, você vai comprar menos maçãs porque você não é a primeira escolha do vendedor. Resultado, eu pago menos por cada maçã, mas eu consigo comprar poucas maçãs, eu vou comprar menos maçãs. Ou seja, com o lance mais alto eu tenho maior visibilidade, eu apareço mais, eu pago mais caro por cada maçã, mas eu compro mais maçãs. Com o lance mais baixo, eu tenho menos visibilidade, eu apareço menos. Eu tenho um custo menor por resultado, pago mais barato por cada maçã. E eu tenho uma menor quantidade de resultados. Eu compro menos maçãs. Pedro, isso quer dizer que se eu tenho menos dinheiro, eu vou ficar só com as maçãs podres? Não, não quer dizer isso. A ferramenta ela é muito inteligente. Ela não vai deixar você só com as maçãs podres. O exemplo da maçã aqui, ele é hipotético. Você vai conseguir pessoas tão qualificadas quanto a pessoa que está investindo muito dinheiro. Às vezes até mais. Porque a ferramenta vai priorizar mostrar os seus anúncios só para as pessoas certas, porque você tem pouco dinheiro. A ferramenta não quer te sabotar. A ferramenta quer que você tenha resultado. Porque se você tem resultado, amanhã você investe mais, investe mais, investe mais. E assim por diante, beleza? Esse é o passo número 3. Nós vamos escolher o quanto vamos gastar por dia. Nós que escolhemos isso. Depois, nós vamos escolher o nosso objetivo. Só que você tem que selecionar não qualquer objetivo de campanha. Você tem que selecionar, deixa eu copiar aqui, o objetivo correto. Pedro, como assim o objetivo correto? Nós temos aqui dentro do gerenciador de anúncios, quando a gente vai criar uma campanha, a primeira coisa que a gente tem que escolher é um dos nossos objetivos de campanha. Tanto na meta, quanto quando eu vou criar uma campanha dentro do Google, sempre vai começar aqui pela escolher o seu objetivo. Escolher o seu objetivo. Então aqui nós temos o segundo O do método OPA, que é o O de objetivo. Vem comigo. Vou até pintar ele de azul aqui, ó. E vou colocar ele aqui. É o O de objetivo.
Como que eu faço para escolher o objetivo correto nas minhas campanhas? Você vai receber, dentro do conteúdo extra desta aula, este material aqui, ó. Você vai conseguir selecionar o objetivo correto. E aí você vai, depois no passo número 5, selecionar o seu público da sua campanha. E aqui entra o quê? Entra o P de público. Então a gente está falando do método OPA aqui, no final das contas. Eu selecionei meu orçamento, vou selecionar meu objetivo, vou selecionar o meu público também. Agora, quando a gente está falando de selecionar públicos, criar públicos é uma coisa que normalmente as pessoas patinam muito, elas erram muito. Mas adivinha só, você vai receber conteúdo extra disso daqui também. Dentro do material tem um guia completo de segmentações. Então aqui é P de público, podia ser P de... Dentro das ferramentas, nós temos 3 tipos de públicos. Públicos super-quentes, públicos quentes e públicos frios. Públicos super-quentes são as principais pessoas para as quais você deve anunciar. São pessoas que quase converteram com você, para você no seu negócio, ou que se envolveram, engajaram com você recentemente. Então nós temos aqui, por exemplo, lista de clientes, podemos anunciar para eles no Google na Meta. Temos pessoas que mandaram mensagem, mas não compraram. Pessoas que iniciaram uma compra, adicionaram um produto no seu carrinho. Pessoas que se cadastraram no seu site, visitaram o seu site, mas não compraram. Pesquisaram pelo nome da sua marca lá no Google Ads. Pessoas que se envolveram ou então visitaram o seu site nos últimos 7 dias, tá? Pessoas que se envolveram são pessoas que seguiram, engajaram com as suas publicações, mandaram mensagem, enfim, engajaram com você de alguma maneira, tá? A gente também até poderia adicionar nessa lista aqui as pessoas que enviam mensagem no WhatsApp, mas não compram também. São as pessoas que quase converteram ou se envolveram recentemente. Essa é a definição do público super quente. Esse é o público que mais vai comprar de você. Depois, nós temos os públicos quentes, que são pessoas que já tiveram algum contato com a sua marca. Então são pessoas que se envolveram ou visitaram seu site de 7 até 540 dias. Quanto mais dias você tem aqui, as pessoas vão ficando mais frias, né? Então a pessoa se envolveu com você no passado, ela não está mais tão quente. Temos as pessoas, o público, eu pulei aqui sem querer, desculpa. Temos o público de localização geográfica, que são as pessoas que estão perto do seu estabelecimento. Temos as listas de clientes mais antigas, então pessoas que estão na sua lista de contato. Pessoas que fizeram pesquisas relacionadas ao seu produto, serviço ou curso. Nós vamos aprender na aula número 3 a anunciar para as pessoas que estão pesquisando sobre o nosso produto, sobre o nosso serviço, sobre a nossa marca. Isso aqui a gente faz no Google Ads. Nós temos as pessoas que estão assistindo ou já assistiram vídeos relacionados ao seu produto ou serviço. Ou seja, essas são as pessoas que estão tendo algum contato com a sua marca ou algum contato muito próximo com o assunto que você vende, o assunto sobre o qual você fala, o assunto sobre qual é o seu produto, o seu serviço, o seu curso. E por último, e não menos importante, agora sim, desculpa, eu tinha pulado errado antes, nós temos os públicos frios. Os públicos frios são pessoas que nunca viram você na vida. O primeiro deles são os públicos semelhantes. O que são os públicos semelhantes? Deixa eu pegar minhas canetas aqui, eu te explico. O público semelhante é o seguinte: imagina que eu chego pra Meta e falo assim, Meta, olha nesse público aqui de pessoas, se isso aqui é um público, tá vendo esse público? Eu quero que você encontre pra mim pessoas parecidas com essa galera aqui. Então eu chego pra Meta e falo assim, Meta, essas pessoas aqui, todas elas já me enviaram uma mensagem no WhatsApp. Encontra pra mim pessoas parecidas com essa galera. A Meta vai lá e vai te entregar um monte de gente. Tem umas que são mais parecidas, umas são menos parecidas, mas são parecidas com essa pessoa aqui. Ou seja, elas também têm potencial de te enviar uma mensagem, assim como esse público de quem te enviou uma mensagem. Esses são os públicos semelhantes. Depois, nós temos os públicos de direcionamento detalhado. São pessoas que têm determinados interesses, determinados comportamentos. Temos os públicos-alvo de mercado no Google Ads, que é a mesma coisa. Pessoas que têm determinados interesses e determinados comportamentos, mas isso no Google Ads. Temos os públicos de afinidade. Pessoas que têm afinidades com determinados assuntos. Públicos baseados em aplicativos e sites. Pessoas que têm determinados aplicativos no celular ou visitaram determinados sites. E temos o público de pessoas que já pesquisaram sobre o que você vende. Então, pessoas que fizeram ou estão fazendo buscas sobre aquilo que você vende, sobre aquilo que você entrega. E aí você também sempre pode, no final das contas, combinar mais de uma dessas segmentações aqui. Você sempre pode combinar essas segmentações, que é a criação de bons anúncios. Então nós temos que aprender a criar bons anúncios, e esse daqui é o A de anúncios. Então aqui, ó, eu até esqueci de colocar o coloridinho aqui, né? Esse aqui é o A de anúncio, eu vou colocar ele roxinho, esse aqui eu vou colocar ele verde. Tá? Então nós temos, vamos lá no método OPA. Nós temos método OPA, orçamento, objetivo, público, quer selecionar para quem eu vou aparecer, e anúncio ficou o roxinho. Eu tenho esses 4 quesitos. Sexto ponto aqui do nosso passo a passo, só pra gente dar aquela relembrada marota. Então eu tenho aqui, ó, vou criar uma conta de anúncios, eu vou configurar o método de pagamento, eu vou escolher quanto que eu vou gastar por dia, eu vou selecionar o objetivo correto, você recebe isso no tutorial extra, eu vou selecionar o público da minha campanha, sempre vou focar no público super quente, depois no frio. Ah, eu não tenho público super quente nem quente. Vai começar pelo frio, como todo mundo começa pelo frio. Mas aí você vai aprender a selecionar como que você cria esses públicos, tá no tutorial extra. E aí você tem que aprender a criar bons anúncios. Agora, um bom anúncio, por mais que você não vai ter que aparecer na frente da câmera, se você é gestor de tráfego, você não vai ter que fazer a imagem, o design do anúncio, você tem que entender o que é um bom anúncio. E um bom anúncio, ele é universal. Ele foi criado a partir de 3 elementos.
Primeiro elemento, um bom anúncio foi criado a partir de referências. Um bom anúncio é criado a partir de referências. Como que você vai encontrar referências de anúncios? Eu tenho aqui em casa um livro, Anderson, você não me conhece um livro que está ali em cima? Aqui. Ele chama All American Ads, dos anos 90. É um livro lindo. Eu adoro esse livro, ele é lindo. Ele tem aqui, ó, exemplos e mais exemplos de todos os anúncios dos anos 90. Então, passo no elemento número 1, é você criar um anúncio baseado em referências. Mas onde que você vai encontrar essas referências? Hoje, nós temos ferramentas como a biblioteca de anúncios. É só você procurar no Google, biblioteca de anúncios. A biblioteca de anúncios da Meta permite que você espione os anúncios de todas as pessoas. Todas as pessoas, como assim todas as pessoas? Toda e qualquer pessoa. Se chegar aqui na Meta, na biblioteca de anúncios e pesquisar limpeza de ar-condicionado e apertar Enter, eu vou encontrar todos os anúncios que existem que falam de limpeza de ar-condicionado. Então só aqui, ó, eu tenho 1.100 resultados de anúncios que falam de limpeza de ar-condicionado. Esses anúncios, eles estão rodando. Eu vou encontrar aqui exemplos de anúncios. Então olha só, eu tenho aqui um exemplo de um anúncio, manutenção de ar residencial. A pessoa fez um vídeo dele como se fosse um neném falando de limpeza de ar-condicionado. Talvez eu possa pegar essa ideia para um cliente meu. Tem vídeo de carro mostrando talvez... Deve estar falando do ar-condicionado do carro aqui. Então nós temos aqui, ó, dezenas, milhares de anúncios de limpeza de ar-condicionado. Eu posso pesquisar por uma palavra, então eu posso pesquisar aqui por café e posso apertar Enter. E aí eu vou encontrar aqui também milhares de anúncios que falam sobre café. Então eu vou encontrar anúncio vendendo café, anúncio de cafeteria e vou encontrar exemplos e mais exemplos aqui. Eu posso colocar mais de 50 mil anúncios que tem a palavra café. Eu posso colocar aqui um anunciante, então eu posso escrever aqui Pedro Sobral. Aí eu vou clicar aqui no perfil do Pedro Sobral e aqui eu vou encontrar todos os anúncios ativos do Pedro Sobral. Tudo que eu estou anunciando está disponível para você aqui. Você também tem a central de transparência de anúncios do Google. Aqui eu vou ter que colocar o domínio da pessoa. Então eu vou colocar pedrosobral.com.br, por exemplo, vou apertar aqui e o Google vai me mostrar o quê? Todos os anúncios que o Pedro Sobral está colocando no ar. Todos. Tantos de imagem, quantos de texto, eu posso assistir os vídeos, eu posso usar para me inspirar. Tá tudo aqui. Tudo disponível para eu ter as referências dos meus anúncios. Então a gente faz isso a partir da biblioteca de anúncios e do Ads Transparency. Tem várias outras ferramentas que fazem isso, mas essas duas aqui já são suficientes. Elemento número 2 para você criar um bom anúncio. Ele é adaptado para a mídia. E ser adaptado para a mídia é algo simples de você entender. Por quê? É só você saber se o anúncio ele é quadrado, se ele é retangular em pé ou retangular deitado. Este vídeo que você está vendo agora no YouTube, ele é um retângulo deitado. Ele não está em pé. Se você me assiste um story do Instagram, um Reels, um TikTok, os vídeos eles são retangular em pé. Se você está assistindo as coisas no feed, ou seja, ali no feed do Instagram, eles são formatos mais quadrados. Então você tem que ter um formato adaptado para onde você está anunciando. E o elemento número 3, lembra que eu falei para você? Um bom anúncio é universal, ele contém 3 elementos. Elemento número 3, ele é um anúncio chamativo. E o que é um anúncio chamativo? Existem dezenas, talvez centenas de métodos de fazer um anúncio chamativo. Como que eu faço um anúncio chamativo? Eu uso um método que eu chamo de GCC. Por que eu uso esse método? Porque, na minha opinião, é o método mais simples das pessoas entenderem de como que elas fazem um bom anúncio. A primeira parte do método GCC é o que eu chamo de gancho. O que é o gancho? O gancho é o início do meu anúncio. É aquilo que eu vou falar para prender a atenção da pessoa. Ou a primeira coisa que a pessoa vai ler quando ela vê a imagem do meu anúncio na frente dela. Agora, nós temos várias maneiras, provavelmente uma dezena de maneiras, ou algumas dezenas de maneiras de fazer um gancho. Eu gosto de te ensinar 4 dessas maneiras. Por quê? Porque elas são maneiras simples e que qualquer pessoa consegue fazer. Então a primeira maneira, deixa até eu tô me sentindo meio encolhido aqui nesse cantinho. Vou tentar ficar maior aqui agora. Eu tô mentira, não é? É só outra palavra pra, às vezes, eu me distraio. Você pode fazer um gancho de várias maneiras. Existem 3 maneiras que são as que eu mais gosto. A primeira maneira é através de uma pergunta. Então, alguém me fala um nicho aí no chat. Qualquer nicho. Fala pra mim no chat, por favor. Pergunta. Alguém fala uma pergunta. Um nicho pra mim no chat. Não uma pergunta. Alguém fala um nicho. Deixa eu pegar... Marina Gil, pet. Vamos lá, pet. Vou botar aqui, ó. Marina Gil mandou pet. Nicho pet. O que eu tenho que fazer quando eu vou fazer uma pergunta para o meu anúncio? Para criar um gancho. Eu tenho que fazer uma pergunta que faça com que a pessoa do outro lado se identifique, presta atenção, se identifique com aquilo ali. Então eu tenho que entender quais são as dores que a pessoa do nicho pet tem. Quais são os desejos que a pessoa do nicho pet tem. Notícia boa para você. Na aula de amanhã, eu vou te ensinar como que, com a inteligência artificial, nós vamos fazer uma pesquisa de audiência. O que é uma pesquisa de audiência? Eu vou te ensinar como que nós vamos montar uma descrição completa do público para o qual nós vamos anunciar. Mais completa do que você jamais viu. Isso vai ser feito com inteligência artificial em segundos. Lá nós vamos levantar essas dores, desejos, medos e objeções das pessoas. Mas vamos pegar um de exemplo aqui. Vamos dizer que no nicho pet, a pessoa, ela tem o problema que ela é muito ocupada para levar o pet dela para tomar banho. E eu ofereço o serviço de banho e tosa em casa. Então eu posso começar um anúncio, literalmente, falando com a pessoa com essa dor. Então eu posso falar assim: você por acaso
Também, morre de preguiça, não tem tempo de levar o seu pet, tomar banho, tosar, mas toda vez que ele volta do pet shop cheirosinho, você fica morrendo de felicidade. Se você chega até a dar mais carinho pra ele, porque agora ele tá cheiroso. Você consegue se identificar com isso que eu tô falando? Pois é, eu também passava pelo mesmo. Foi aí que nós, da Pet Subido Dog, tivemos uma incrível ideia. Fazer um serviço de banho e tosa respeitosa, que vai até a sua casa, dá banho, tosa o seu pet, de maneira completamente amorosa. Nós vamos cuidar do seu pet, pelo menos nós vamos tentar cuidar do seu pet tão bem quanto você. E aí você pode ter certeza que não importa o quão ocupado, o quão preguiçoso você esteja para levar o seu pet tomar banho, você sempre vai ter o seu pet bem cuidado e cheiroso dentro da sua casa. Clica aqui e chama a gente no WhatsApp. Feito, eu fiz uma pergunta. Então, eu crio uma pergunta que, eu não sei nada do nicho pet, mas eu crio uma pergunta que conecta com aquela pessoa. Então eu poderia fazer isso aqui pro tráfego pago. Eu poderia falar com as pessoas que tentaram anunciar e não tiveram resultado. Eu posso falar assim, por acaso você já tentou anunciar na internet, mas não teve resultado? Eu entendo completamente... Deixa eu mudar minha câmera. Por acaso você já tentou anunciar na internet, mas não teve resultado? Eu entendo completamente você. E sabe por que isso acontece? As pessoas podem dizer porque o tráfego está ficando mais caro. Mas a verdade é que as pessoas, elas não entendem que existem 4 fatores para que o seu anúncio tenha resultado na internet. O primeiro desses fatores é o orçamento. Depois, o objetivo, a seleção do público certo e, por último, não menos importante, o anúncio. Agora, você deve estar se perguntando, tá, mas onde eu aprendo a fazer isso? É aí que entra o desafio da gestão de tráfego. Nesse evento com 10 horas de conteúdo, eu vou te ensinar o passo a passo de como que você vai dominar os anúncios online para você fazer de 5 a 10 mil reais por mês através dos anúncios online, ou então, você, que é dono de negócio, como que você vai aumentar as vendas do seu negócio através dos anúncios online. Para você se cadastrar, é só apertar no botão de saber mais. Tá feito o anúncio ainda com 2 câmeras aqui, tá na câmera 2, agora na câmera 1, agora na câmera 2 e na câmera 1, agora pequenininho, no canto agora do grupinho na câmera 1, câmera 2, o negócio é muito louco. Então... Eu fiz uma pergunta. Tudo começa de uma pergunta. Só que nós temos outras maneiras de fazer isso. Essa é só a primeira. A segunda maneira da gente fazer isso é através da sacada contra-intuitiva. O que é sacada contra-intuitiva? Sacada contra-intuitiva é quando eu começo no anúncio falando algo que a pessoa que está do outro lado acredita ser uma mentira. Ou que ela acredita ser verdade e eu estou mostrando para ela que é uma mentira. Por exemplo, eu posso falar para ela o seguinte: você sabia que a melhor maneira de jogar o seu dinheiro fora é fazendo anúncios online? Eu sei que você pode achar isso esquisito, porque um monte de gente te vende que os anúncios online funcionam. E de fato, eles podem até funcionar, mas eles funcionam somente para as pessoas que dominam o leilão dos anúncios online. E isso é o que a maioria dos anunciantes não quer que você saiba. Agora, no desafio da gestão de tráfego, e aí eu termino meu anúncio. Então o que eu fiz? Eu falei uma frase que vai contra o que a pessoa acredita, eu chamo a atenção da pessoa. Um dia eu vi um anúncio de uma pessoa, ela tinha uma agenda na mão e ela falava assim: você sabia que a sua agenda está matando a sua produtividade? Eu falei assim: opa, como assim? A minha agenda é a minha produtividade. E aí a pessoa dizia que a minha agenda estava matando a minha produtividade porque eu estava olhando muito para os dias de maneira separada. Eu estava olhando para os dias de maneira segmentada e não olhando para a minha semana inteira de uma maneira única. Enfim, a pessoa chamou a minha atenção falando algo que ia contra aquilo que eu acreditava. Depois, nós temos o anúncio de história. O que é um anúncio de história? É quando eu conto uma história que a pessoa que está do outro lado se identifica com essa história. Então, eu faço isso muito nos anúncios falando, por exemplo, uma vez eu joguei 30 mil reais de um cliente meu fora em menos de 15 minutos. Agora eu quero que você imagine com que cara que eu contei isso pro meu cliente. Pois é, eu cheguei pro meu cliente e falei o seguinte: olha, eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa pra te dar. Aí ele falou assim, eu falei: qual que você quer primeiro? E ele disse: putz, me dá logo a notícia ruim. Aí eu falei assim: cara, a notícia ruim é que o seu time jogou 600 mil reais do seu dinheiro fora nos últimos 6 meses. E aí ele falou assim: tá, e qual que é a notícia boa? Aí eu falei: a notícia boa é que nos últimos 15 minutos eu joguei 30 mil reais fora, da mesma maneira, mas agora eu descobri o erro e isso daqui nunca mais vai acontecer. Pois é, eu sei que essa história pode parecer mentira, mas ela é real. E ela acontece somente com as pessoas que estão no campo de batalha dos anúncios online. Agora, se você quiser aprender tráfego pago com as pessoas que estão no campo de batalha dos anúncios online, e aí termino meu anúncio. Tá? Então esse é um anúncio de história. Eu conto uma história que é do meu cliente, uma história que todo meu cliente passa, uma história que eu já passei. Eu tenho certeza que você, que é um profissional que atende o público, sei lá, nutricionista, toda pessoa que vai no seu consultório conta pra você a mesma história. É essa história que você deve colocar no seu anúncio. Depois, temos um anúncio de segmentado. O que é um anúncio segmentado? Pensa o seguinte: nesses anúncios aqui, eu estou pensando em para quem eu quero aparecer e aí eu estou fazendo um anúncio. O anúncio segmentado é o contrário. Eu penso nas segmentações que eu tenho disponíveis, e você vai ter isso no material dessa aula, então eu penso nas segmentações que eu tenho disponíveis e eu vou olhar lá, por exemplo, o público de: posso anunciar para quem me enviou mensagem no Instagram nos últimos 7 dias. Beleza. Então eu posso fazer um anúncio que é: por acaso você me enviou mensagem no Instagram nos últimos 7 dias? Se sim, isso é sinal de que você quer aprender sobre os anúncios online. Agora, talvez o que você não saiba é que na próxima terça-feira eu vou fazer um conteúdo XYZ e aí eu continuo meu anúncio. Então isso daqui são técnicas, frameworks, métodos de como que você vai fazer um gancho. Depois do gancho, nós temos o corpo. O que é o corpo do meu anúncio? É falar basicamente o que eu estou anunciando. E aí, por último e não menos importante, eu tenho o CTA, que é a chamada para ação. Quer falar para a pessoa clicar no botão, quer falar para a pessoa me mandar mensagem no WhatsApp. É eu falar para a pessoa fazer alguma coisa. Você já percebeu que todas as vezes que eu peço para você mandar alguma coisa no chat, um monte de gente manda alguma coisa no chat? Vamos fazer um exemplo bobinho, escrever literalmente alguma coisa no chat, mas tá tudo bem. Perceba, isso é o call to action. Aí você pode falar assim: pô, Pedro, meio que ferrou aqui.
Por quê? Porque eu não sou uma pessoa criativa. Eu não vou saber fazer os anúncios. E aí eu falei assim, pô, muitas pessoas vão passar por esse problema. Muitas pessoas também não vão conseguir fazer anúncios, não têm a experiência que eu tenho, por exemplo, na hora de fazer a criação dos seus anúncios. E isso vai ser um problema, elas vão travar. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi desenvolver para você uma inteligência artificial que você vai ter acesso, que se chama o criador de anúncios. O que o criador de anúncios faz? Deixa eu vir aqui para... Acho que eu vou me mudar de localização. Vou vir aqui para cima. Ó. O que o criador de anúncios ele faz? O criador de anúncios, ele é simples, ele é gratuito, você não tem que pagar nada por ele. Você vai chegar aqui, você vai apertar em começar. Apertou em começar aqui no criador de anúncios, você vai receber, ele vai falar, só para prosseguir, você tem que me dizer o que você está anunciando. Me manda o máximo de detalhes possível. Então eu posso falar para ele aqui, eu estou anunciando o desafio da gestão de tráfego. Um evento para donos de negócio e gestores de tráfego. Aí ele vai falar, para onde que a pessoa vai depois de clicar no seu anúncio? Eu vou botar para uma página. Aí ele me pergunta, qual é a ação que você deseja que a pessoa faça depois que ela chega nesse destino? Aí eu vou colocar aqui, se cadastrar. Aí ele vai me pedir uma quarta coisa, que é, me manda um detalhamento sobre o nicho para o qual vamos anunciar e um detalhamento sobre a sua pessoa. Quanto mais informações, melhor. Explique como se você estivesse contando para um amigo ou use a pesquisa do desafio da gestão de tráfego. Pedro, que pesquisa que é essa? Aí que tá. Na aula de amanhã, e aí você vai entender que tudo se conecta aqui, tudo tem um porquê de estar separado dessa maneira. Mas na aula de amanhã, você vai receber o que eu chamo de criador de persona. Ele vai criar a sua persona, ele vai definir para quem que nós vamos anunciar, quem que é o seu público-alvo. Eu não ia mostrar, mas eu vou ter que te mostrar aqui, não vai ter jeito. Eu fico ansioso, eu fico ansioso, não é que eu fico, né? Eu sou um pouco ansioso, e eu quero te mostrar como que ele funciona. Basicamente, amanhã você vai receber acesso a essa outra inteligência artificial, onde você vai apertar aqui, começar, estudo de persona, qual é o nicho para o qual você quer fazer um mapeamento de persona, e eu vou botar aqui, ó, pessoas que querem aprender tráfego pago para tráfego pago. Vou mandar isso daqui pra ele. O que essa inteligência artificial vai fazer? Ela vai montar pra mim. Então ela vai criar aqui, ó, um nome fictício, vai falar qual é a idade dessa pessoa, vai criar uma breve descrição, localização geográfica, o problema que essa pessoa, o problema que ela enfrenta, as emoções que ela tem. Ela tá montando, ó. Se eu for aqui embaixo, ela tá escrevendo, ó. Só que presta atenção no tamanho disso daqui. Ela cria uma super pesquisa de mercado pra mim. Melhor do que a maioria dos próprios donos do negócio jamais vai fazer pro seu público. Eu vou pegar essa pesquisa de mercado. Putz, eu perdi o meu anterior aqui. Calma. Esse calma eu falei pra mim mesmo. Eu fechei sem querer. Deixa eu abrir aqui de novo. O criador de anúncios. Começar, desafio da gestão de tráfego, um evento para gestores de tráfego. Para onde que a pessoa vai? Para uma página de cadastro. Tá? Vou fazer bem tosco aqui, não tô colocando muitas informações. Tô fazendo bem preguiçoso. E agora eu vou pegar essa pesquisa aqui, vou copiar ela e vou colar essa pesquisa aqui. Colei essa pesquisa aqui e mandei para ele, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar o método GCC e ele vai criar todo o anúncio para mim. Então ele vai criar aqui, ó, todo o roteiro. Um anúncio de pergunta, um anúncio de história, um anúncio de sacada contra-intuitivo e um anúncio segmentado. Então vamos ver, o meu anúncio de pergunta ele vai criar. Você já se perguntou por que continuou ganhando pouco como social media enquanto vê outras pessoas faturando alto com tráfego pago? Então ele fez um anúncio específico para social media. Se eu quiser que ele mude esse anúncio 1, eu vou falar assim, ó, crie outras versões do anúncio 1. Não quero falar com social media. Tá? Vamos dizer, mas eu gostei da ideia dele. Mas eu posso mandar isso aqui pra ele. É uma conversa. Ele vai criar 4 versões do anúncio 1. Você quer aprender a ganhar dinheiro com tráfego pago, mas acha que precisa de... Opa, peraí que eu copiei e me perdi. Aqui, ó. Você quer aprender a ganhar dinheiro com tráfego pago, mas acha que precisa de muito dinheiro ou experiência para começar? Esses são os maiores mitos que te contam por aí. A verdade é que qualquer pessoa pode começar no tráfego pago com pouco investimento com a estratégia certa. O desafio da gestão de tráfego foi criado justamente para te mostrar isso. Um método direto ao ponto, prático, sem enrolação, que vai te ajudar a conquistar os seus primeiros clientes e faturar ainda em 2024 não. Em 2025 é só alterar o número. Se você tá cansado de curso genérico, se perder tempo com conteúdo superficial, esse desafio é para você. Quer aprender de verdade como se tornar um gestor de tráfego profissional? Clica agora e se cadastra gratuitamente. A sua carreira começa aqui. Excelente anúncio. E ele vai criar várias versões para mim. Quanto eu posso usar disso daí, Pedro? Quanto você quiser. Quanto você quiser. Quanto você quiser. Pedro, de graça? De graça. Por quê? Porque o meu objetivo aqui, durante todo esse evento, presta atenção em mim, é te entregar as ferramentas que você precisa para faturar através dos anúncios online. E a gente pega aqui, ó, vamos lá, quais foram, lembra do que eu tô te falando aqui? Eu te falei quais são os pontos que você precisa para, presta atenção, como que você vai ganhar leilões, aparecer mais e gastar menos. Você vai, primeiro, 6 pontos, criar uma conta de anúncio na fonte de tráfego desejada. Segundo, isso você vai aprender nas próximas aulas. Configurar o método de pagamento, você vai aprender nas próximas aulas. Escolher o quanto que você vai gastar por dia. Selecionar o objetivo correto, tem um material extra. Selecionar o público da sua campanha, tem um material extra. Criar bons anúncios, eu te expliquei o método, eu te mostrei o método, mas você recebe uma inteligência artificial. Pedro, isso daí é o bastante para eu conseguir faturar de 5 a 10 mil reais por mês com anúncio online, mesmo que eu esteja começando agora, ou aumentar as vendas do meu negócio através dos anúncios online? Não, não é o bastante. Por quê? Porque você precisa saber criar tudo isso, presta atenção, dentro da conta de anúncios. Você tem que saber colocar tudo isso em prática. Você tem que saber pegar todo o conhecimento dessa aula e transformar isso em uma campanha, em uma